Bondoso Deus, o Senhor é Deus soberano, bendito, bondoso, o Senhor é Deus magnífico. Nós pedimos a tua bênção para o momento em que nós estaremos juntos agora, estudando um pouco da história do teu povo. Nós louvamos ao Senhor, pedimos a tua bênção sobre cada um de nós, no nome bendito do Senhor Jesus. Amém, Pai. Que Deus nos abençoe. Hoje nós temos um assunto muito gostoso, gente. Nós vamos falar sobre história, um pouco da história da nossa igreja. Nós vamos falar um pouquinho sobre doutrina e sobre a vida, a nossa vida dentro da soberania, sob a soberania desse Deus maravilhoso. E olha como é bom nós percebermos isso. Imaginem um Deus, olha o tamanho do nosso Deus, gente. Vocês já imaginaram o tamanho do universo? Você sabe o tamanho da Terra dentro desse universo? A Terra é tão pequenininha dentro desse universo imenso. Imagina cada um de nós. Nós somos menos do que pozinho de poeira. Mas ainda assim, esse Deus que criou tudo isso, esse Deus soberano, maravilhoso, majestoso, ele cuida de cada um de nós como filho. Só Deus é capaz disso. Olha que coisa impressionante, gente. Só Deus é capaz de tamanha bondade, de tamanho poder. Só o soberano Deus é capaz disso. Então nós vamos conversar um pouco sobre a igreja que se submete completamente a esse Deus soberano. Tudo bem? Podemos continuar? Ô, Davi, eu dou um cliquezinho aqui e não estou conseguindo. Vamos ver aqui embaixo. Obrigado. Então nós vamos falar quem somos, de onde nós viemos, um pouquinho da história da Igreja Presbiteriana do Brasil. Mais um clique, por favor, Davi, que aí vai aparecer a nossa identidade. Gente, o que é identidade? Vamos falar, quando perguntam quem somos nós, de onde nós viemos, mais ou menos está perguntando assim, qual a sua identidade? Quando alguém te para no trânsito, por exemplo, eles te pedem uma identidade, uma autoridade policial, de governo e tal. Quando nós vamos a uma repartição qualquer ou a uma escola, eles nos pedem uma identidade. A nossa identidade, que pode ser aquela registro geral, né, a carteirinha de identidade, ou a nossa carteira de motorista, alguma coisa que nos identifique. E ali fala das nossas raízes, de onde nós nascemos, quando nós nascemos, e do que nos distingue dos demais, as nossas características, quem são os nossos pais, qual a cidade nós viemos, de onde nós viemos. E depois disso, nós vamos para nossas convicções básicas, no que nós nos apegamos, o que nós acreditamos. E aí nós vamos falar um pouquinho da nossa história. Então, Davi, por favor, se tivesse jeito de eu clicar aí. Então, gente, como é que isso acontece? Nós vamos pegar um pouquinho da Reforma Protestante para cá. Tudo bem? Então, imagina os países da Europa, lá pelo começo dos anos 1500, final dos 1400 do século XV, início dos 1500, século XVI, né? Então a Europa, especialmente alguns países da Europa, como Alemanha, Suíça, França, Escócia, Irlanda, Itália, dentre outros, Holanda, dentre outros, floresciam movimentos renovadores. E o que acontecia naquele momento? Ao sopro de quê? Do movimento chamado movimento renascentista. Então, o renascimento e o novo saber tinha como base a educação igualitária, ou seja, educação para todas as pessoas. A Europa, ela respirava anseios de liberdade. E naquele momento, o povo era muito tutelado pelo Estado, principalmente pela Igreja, que mandava na vida das pessoas, que na vida e na morte, mandavam em tudo. E as pessoas queriam exercer o direito. Daniel, no meu computador não está aparecendo a imagem inteira. Dá para diminuir só um pouquinho, por favor? Porque senão vai ter coisa lá embaixo que eu não vou conseguir. Por exemplo, minha última linha não aparece aqui nesse contexto. Conseguiu, não? Se não tem problema. Eu vou falar o que está, mas é porque eu queria que as pessoas todas tivessem a mesma coisa. É que as pessoas, gente, queriam exercer o direito de pensar, de decidir. Apareceu aqui, ó. Legal.
de pensar, de decidir sem tutelas. Ou seja, queria ter a liberdade, as pessoas procuravam liberdade para pensarem por si mesmos, né? Pode passar, Daniel, por favor. E aí, nesse contexto, né, surge Martinho Lutero. Quem que foi Martinho Lutero? Martinho Lutero era um professor da Universidade de Wittenberg, na Alemanha, né? Ele nasceu em 1483, morreu em 1546, e em 31 de outubro, final de ano de 1517, o Martinho Lutero vai numa porta grande que tinha ali na catedral, lá na capela da Universidade de Wittenberg, e afixa as suas 95 teses. Ora, Martinho Lutero, como um bom professor, dado ao debate, dado às novas ideias, o que ele queria? Ele queria fazer um debate, uma reflexão acadêmica. Só que isso acabou se transformando num protesto. E esse protesto veio em função de erros vigentes na igreja dominante da época, a Igreja Católica. Ok? Próximo, por favor. Ora, são 95 teses, e é lógico que a gente não teria tempo em 45 minutos de falar das 95 teses, eu até que gostaria, mas eu vou falar de algumas mais específicas que têm uma influência muito grande, e tinham uma influência muito grande na vida das pessoas. Gente, se vocês quiserem participar a qualquer momento, fazer qualquer pergunta, o Daniel está conosco. Só faz no chat, o Daniel me dá a notícia, que eu não tenho como ver daqui, mas o Daniel me fala e a gente para e responde a sua pergunta, ok? Não tem problema. Bom, então vamos pegar alguma dessas teses. A primeira, Eucaristia, com o pão e o vinho para todos os crentes e não somente para quem oficiava a Santa Ceia. O que 1 Coríntios 11 fala sobre isso? Lembram que todas as vezes que nós vamos participar da ceia, o pastor pega 1 Coríntios 11 e fala para que bebam, comam do pão e bebam do cálice todos. É para todos. Então a Bíblia não era, a gente começa a ver aqui que a Bíblia não era considerada, aliás, nem as pessoas não podiam nem ler a Bíblia, porque os dominantes não permitiam para fazer o que eles entendiam que deveriam fazer. A transubstanciação como doutrina, e é uma doutrina sem base bíblica. Nós temos a transubstanciação, a consubstanciação, o simples memorial e o memorial com a presença do Senhor. Olha, a transubstanciação, gente, o que é? É o pão transformando literalmente em carne na hora que ele é servido. O vinho transformando literalmente em sangue de Cristo na hora em que ele é servido. A gente sabe que isso não tem base bíblica. E é assim que a Igreja Católica vendia. A consubstanciação, que são alguns dos nossos, os próprios luteranos, por exemplo, trabalham a ideia da consubstanciação, que as duas coisas acontecem. Tá? Zwinglio, lá Ulrich Zwinglio, lá um dos grandes reformadores também, depois de Lutero, e depois dele vem o João Calvino, que a gente vai chegar lá daqui a pouco. O Zwinglio, ele vê como um simples memorial. Nós, Igreja Presbiteriana, vemos como um memorial, como está descrito na Bíblia, em que há a presença do Senhor naquele momento da ministração. Por isso é um momento solene, tá? E por isso é assim que nós pensamos, tá? Abolição do celibato para os clérigos e freiras. Ora, de onde veio o celibato? O celibato, gente, vem de uma questão econômica. Casou, vai levar o dinheiro da igreja para a família, não sei o quê. Perceberam? Não tinha separação. Era uma forma de continuar com o dinheiro todo da igreja sob tutela, sob os cuidados daqueles que dominavam. Uma próxima, que talvez seja mais interessante até da gente falar. Por favor, próxima tela. Olha que coisa, o enfoque doutrinário da justificação pela fé e não por obras ou sacrifícios como pregavam e apregoavam à época. Ora, gente, também imagina, quem quer ler para a gente aí Romanos 3, 28? Vamos lá? Romanos 3, 28, olha o que Romanos 3, 28 diz.
Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. A justificação é pela fé, não é pelos sacrifícios, não é porque que nós fazemos. Ora, gente, o que isso aí contrariava naquela época? O que isso contrariava claramente que a igreja estava num momento em que isso era muito importante para eles? A venda das indulgências. Vender lotezinho no céu. Eu vou vender o meu lote no céu, porque quer dizer que o rico podia comprar o lote, pagar e estava garantido que ele ia morar no céu. O pobre, coitado, às vezes não dava conta de pagar isso, mas eles faziam um preço muito mais barato para o pobre também, para todo mundo poder comprar indulgência. Eram quando estavam construindo todo aquele conglomerado ali da Praça de São Pedro, onde fica o Papa hoje, né? Olha o dinheiro que foi para construir, gente, a Santa Sé. Uma coisa tremenda. E foi à custa desse tipo de coisa, de vender lotes no céu e etc. Um absurdo. A Bíblia não em lugar nenhum fala isso. A outra coisa, a abolição da missa pelos mortos, que também você pagava, e como quer dizer que não precisava eu ser escolhido pelo meu Deus e ter não, morreu, alguém orou, rezou lá, está salvo, não é assim. O uso da liturgia, do culto na linguagem do povo e não no latim. Ora, o que acontecia ali nas missas, no culto? Além de ser no latim, de um latim que poucos entendiam, né? Ele ainda era feito de costa para o povo, era só pelo oficiante. Então, era um culto ou uma pregação que não era para ninguém entender. Se não é para ninguém entender, é mais fácil de manter tutelado. Próxima, por favor. A educação secular obrigatória, olha como isso aqui fez a diferença. A educação secular obrigatória para pobres e ricos, homens e mulheres, para que todos pudessem ler a Bíblia. Ora, o que é o ministério de Jesus? Né? Olha como é que é o ministério do Senhor Jesus aí. Evangelização, educação, o ensino e ação social. Mateus 9,35. Quem quer ler para a gente? Mateus 9,35. Alguém quer ler? Mateus 9,35. Vocês vão ver essas três coisas ali, ó. O próprio Jesus, né? Querem que eu leia? Alguém quer ler? É só você abrir o seu microfone e ler, se você quiser ler. Fica mais interativo. E percorria Jesus... Posso ler, já que ninguém vai ler, então? E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando ao ensino, educação, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho, olha a evangelização, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Olha a ação social aí. Né? E aí nos versos seguintes fala que ele compadeceu-se das multidões. Jesus multiplicou peixe e pão para alimentar as pessoas. Olha, por que as igrejas evangélicas na Europa, na América do Norte e no início no Brasil, sempre tinha a igreja, uma escola e um centro de ação social ao lado? Pode ver as grandes universidades criadas, por exemplo, nos Estados Unidos, todas. Escola, capela e um local comunitário de atendimento às pessoas. Isso é base do cristianismo. Próximo, por favor. Eu estou correndo porque o nosso tempo é muito curto, tá? Mas depois, no final, a gente pode falar um pouquinho. A Reforma Protestante, gente, então o que ela foi na realidade? Foi um movimento de volta à Bíblia Sagrada, que era meio que tabu, as pessoas eram meio que proibidas a ler a Bíblia. A centralidade de Cristo como cabeça e senhor da igreja, nada de pedir para santo tal, não. Jesus, ele é o único, ele mesmo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Esse negócio de pede para a mãe que o filho dá, ela não é Deus, ele é Deus, Jesus é Deus. Então, a nossa ação com o nosso Deus, nosso relacionamento com o nosso Deus é direto por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
salvação pela graça mediante a fé somente, sacerdócio universal do cristão, nós todos temos acesso ao Pai por intermédio do Filho. Próxima, por favor. Olha o que a reforma protestante foi então, né? Então, principalmente, essas características ela tinha. Como é que isso acontece a acontecer? Como é que isso acontece a acontecer? É bom, né, gente? Como é que isso acontece na realidade que proporciona isso? Ó, o Gutenberg, que viveu lá entre 1450 e 1400, aliás, viveu no final do século XV, né? O que o Gutenberg faz? Ele imprime a primeira Bíblia, que é a tradução do latim, e ele faz isso na cidade de Mainz, em Mogúncia. Daqui a pouco eu mostro uma fotozinha da cidade, lá na Alemanha. E então a produção da Bíblia começou com ele, porque o Gutenberg, usando uma prensa de tipo móvel, né? E lá por volta de 5 anos depois, de 1450, 1455, por aí, ele imprime a primeira Bíblia no latim, né? Essa Bíblia, gente, é considerada... Por que eles falam que a literatura fala que é considerada o incunábulo mais importante, a marca, o início da produção em massa de livros no Ocidente? Não é só da Bíblia, não. De livros de uma forma geral. Incunábulo, incuna, no berço. É o berço, é o nascedouro, é o início, né, da Bíblia Sagrada traduzida. Ok? Próxima, por favor, mostra a foto aí da cidade de Mainz, lá da antiga Mogúncia, aí onde o Gutenberg fez a invenção da imprensa, que, segundo o reverendo Marco Antônio, é a precursora da internet, né? O Marco Antônio é que fala, ele é muito virtual, né? Então, gente, aí começam a imprimir as Bíblias. E em francês, em 1528, por Jacques Lefebvre, a Vulgata em 1532, em alemão em 1534, lembrando que o Novo Testamento foi em 1522, ela completa em 1534, primeiro no alemão, né, depois no latim, espanhol 1569, na Basileia, a Bíblia do Rei Charles, lá, que é em inglês, né, 1611, a impressão da Bíblia em português, 1681, de João Ferreira de Almeida. E ele conseguiu traduzir até Ezequiel 48, 21. E a completa foi, olha quanto tempo depois, de 1681, a completa só em 1753, em 2 volumes, que veio a tradução completa lá do Jacobo Zacher, da Igreja Reformada Holandesa. Ok? Por favor. Gente, eu vou passando toda essa parte histórica, porque ela é importante para nós, assim, muito rapidamente. Então, ali, além do grande reformador Lutero, depois nós tivemos alguns, como Ulrich Zwinglio, também lá na Suíça, o Lutero na Alemanha, Ulrich Zwinglio lá na Suíça, um cantão lá que se falava alemão, né? E na sequência do Zwinglio veio João Calvino. João Calvino estudou em profundidade a Bíblia Sagrada, escreveu inclusive uma obra importantíssima, As Institutas. O João Calvino era o francês, Jean Calvin, nasceu na França, estudava direito e tudo mais. Um dia se converte, vai para a Suíça e teve uma atuação tremenda na Suíça, tanto como pastor quanto como administrador da região de Genebra. Né? Mas depois a gente pode fazer um estudo específico sobre isso. Teve seus acertos, seus erros, né? Mas assim, o que ele produziu em termos de literatura baseadas na Bíblia, fantástico. Lá depois de 1859, por isso que nós estamos passando por... Aí teve John Knox na Escócia também. Aliás, o John Knox era um homem impressionante, ele tinha umas coisas assim... parecia meio louco, né? Mas ele falava assim, uma das célebres frases dele: nem todo cristão foi chamado para pregar ou pastorear, mas todo cristão é conclamado a orar. Oração, para John Knox, é o ponto fundamental do cristianismo. Bom, gente, da Europa,
depois por questões políticas, etc., e também por possibilidades no novo mundo, muitos foram para... Só um pouquinho antes, por favor, Davi, na anterior. Muitos saíram dos estados, dos países europeus ali e foram para a região leste dos Estados Unidos, chamada Nova Inglaterra, aquela região de Boston, aquela região toda, Massachusetts, aquela região por ali. E foram muitos eruditos, pessoas de um conhecimento tremendo que foram para ali e que tiveram grande contribuição, inclusive na própria Constituição americana. A própria Constituição americana, muitos desses homens participaram da elaboração da Constituição americana. Por que eu coloquei o Charles Hodge? O que ele tem a ver com a nossa Igreja Presbiteriana do Brasil? Foi num sermão de Charles Hodge, que era um homem extremamente, um pastor, um pregador admirável. Foi num sermão de Charles Hodge que Ashbel Green Simonton, participando daquele sermão, se converte assim para valer mesmo e fala: quero ser missionário. E aí ele vai para a Universidade de Princeton, criada também pelos presbiterianos. E ali na Universidade de Princeton ele faz o seu curso de teologia. Terminado o curso, ele fala que queria vir para um país e ele escolheu o Brasil, mandaram ir para o Brasil. Aí ele enfrentou mar e tudo mais, mas daqui a pouco a gente chega no Simon. Eu quero voltar um pouco lá em 1500 e alguma coisa, 1550, quando chega ao Brasil, Villegagnon. Pode passar a próxima, por favor, onde está o que eu estou começando a falar. Bom, foram alguns dos movimentos que vieram para o Brasil. Vou falar praticamente de dois deles, que foi dos franceses e a dos holandeses no século XVII. Próxima, por favor, porque não dá tempo hoje de nós falarmos muito. Eu toda hora olho para o meu relógio aqui e vejo que eu tenho que correr mais. Gente, a presença dos calvinistas no Brasil, quando é que acontece? Então, antes de 1859, quando chega a Ashbel Green Simonton à cidade do Rio de Janeiro, duas expedições de huguenotes vieram. Em 1555, os militares comandados por o vice-almirante Nicolau Durand de Villegagnon chega ao Rio de Janeiro. Em 1557, o próprio Villegagnon escreve para Calvino, tem essa carta, ela tem museu, escreve para Calvino pedindo que enviasse para ele, para o Rio de Janeiro, pastores reformados, cristãos, para evangelizar os índios e evangelizar o povo que chegava naquela região ali, que tinha também naquela região do Rio de Janeiro já, muito no iniciozinho. Em 1557, 14 famílias de calvinistas, entre elas 2 pastores enviados pelo próprio Calvino, o reverendo Pierre Richer e o reverendo Guilherme Chartier. As credenciais deles foram assinadas pelo próprio João Calvino, o reformador francês de Genebra, na Suíça, ok? Aí eles chegam ao Rio de Janeiro. Próximo, por favor. Só que o primeiro culto calvinista mesmo aconteceu em 21 de março de 1557, lá no Forte Coligny, hoje Ilha de Villegagnon. Quando você está no aeroporto de Santos Dumont, você olha do outro lado, você enxerga lá a ilha, onde isso que nós estamos falando aconteceu. Então, o primeiro culto reformado, com celebração da Eucaristia, no ritual calvinista no Brasil e nas Américas, primeiro culto das Américas, foi nesse domingo, 21 de março de 1557. Depois nós sabemos que houve... os pastores e os reformados acabaram sendo meio que pedra de tropeço ali para o Villegagnon, que o poder sobre a cabeça, ele queria fazer algumas coisas que, infelizmente, não dá para a gente falar. Nessa aula é muito curta, o nosso tempo já está exíguo, mas num outro momento a gente pode voltar a esse assunto. E eles são deportados, alguns voltam, outros que tiveram problema no navio chegam de volta lá, mas eles criam um tribunal de forma de condená-los, fazem umas perguntas lá, não saem satisfeitos e matam esse pessoal e jogam ali na Baía de Guanabara. Acabou esse primeiro momento, então, de tentativa de implantação da Igreja Reformada no Brasil. Depois, próximo, por favor. Depois chegam os holandeses lá no Nordeste, primeiro na Bahia, depois voltaram lá para Recife, e em 1630 eles tomam Recife e Olinda. E a igreja oficial da Holanda era a Igreja Reformada Holandesa. Tá? Então eles iniciaram um trabalho pastoral e missionário muito grande naquela região.
tá? Para vocês terem ideia, entre 1642 e 1646, nesses 4 anos, foram criadas 22 igrejas e congregações, 2 presbitérios e um sínodo. Depois, com a expulsão dos holandeses, fizeram com que todas essas igrejas fossem demolidas e banidas. Só anos depois de 1646 em que isso acontece. Só em 1859 é que chega ao Brasil Ashbel Green Simonton, que é quem realmente implanta o presbiterianismo no Brasil. Próximo, por favor. Então, gente, vamos voltar para a gente responder algumas coisas. Quem somos? Qual a nossa identidade? Né? O que é a Igreja Presbiteriana do Brasil? O que é a Igreja Presbiteriana Nacional? Ora, nós somos uma federação de igrejas e nós pertencemos às igrejas reformadas. O que nós temos em comum com essas igrejas? Uma história, uma forma de governo, a teologia e um padrão de culto de vida comunitária. A próxima, por favor. Olha, então, a nossa forma de governo é conciliar, composta por conselhos, e aí são 4 conselhos. O Conselho da Igreja, que o pastor acabou de anunciar agora mesmo, que haverá eleição para presbíteros. Então, os presbíteros que formam o conselho da nossa igreja. Nós somos uma igreja presbiteriana, porque o governo é feito por presbíteros. 2 tipos de presbítero, o docente e o regente. O presbítero docente são os pastores. E o presbítero regente, eu sou presbítero regente, por exemplo, somos nós que, vocês, igreja, que nós, igreja, elegemos para representar a igreja nesses concílios, no concílio da igreja local, e se escolhido por esse conselho, nos presbitérios, nos sínodos, e se eleito até para o Supremo Concílio. Presbíteros e pastores têm igual direito e poder para presidir todos esses conselhos, do conselho da igreja local ao Supremo Concílio. Ok? Então, a igreja local tem o seu conselho, que forma, aquelas igrejas formam presbitérios, o conjunto de presbitérios formam sínodos, e daí tem o que rege tudo isso, que é o Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil, cujo presidente é o reverendo Roberto Brasileiro. Ok? Bom, então nós vimos a nossa forma de governo, que é conciliar. Próxima. Teologia e padrão do nosso culto. Ora, o que é o pensamento calvinista? É, em síntese, a absoluta soberania de Deus como Criador, preservador e Redentor. A absoluta soberania de Deus, esse Deus maravilhoso, imenso que eu falei para vocês no início, mas que tem em cada um de nós, filho como filho, que nos escolheu. Olha que Deus maravilhoso, olha que bondade. Como é que você pode explicar isso se não algo vindo do próprio Deus, né? Então ele é o Deus criador, preservador e redentor. E o nosso culto? O nosso culto tem a ênfase centrada no nosso Deus triuno, teocêntrica. Simplicidade, gente, como estão inventando coisas novas em muitas igrejas por aí, mirabolantes. Isso não faz parte da teologia e nem da forma de culto que a Bíblia diz. Simplicidade, reverência é outra coisa que tem sido pouco considerada nas igrejas. Às vezes tem igreja que é uma verdadeira bagunça. Um desrespeito total. Ora, gente, nós estamos diante do nosso Deus, o Deus soberano, esse Deus imenso. A reverência é algo que a gente não precisaria nem de falar. É uma inódia, mais uma inódia com conteúdo bíblico, ou seja, os nossos hinos têm que ser reflexo do que está na Bíblia. Nós cantamos o que está na nossa Bíblia. Tá? E uma pregação expositiva. Então, esse é o nosso culto. ênfase teocêntrica, simplicidade, reverência, inódia com conteúdo bíblico e pregação expositiva. Ok? Próximo. Próxima. Então, gente, a Igreja Presbiteriana do Brasil, ela é fruto de 2 coisas, principalmente. Do aviso de avivamento, lembra que eu mostrei lá o Charles Roth, que foi num culto dele que tocou o coração do Simonton, que foi quem veio para o Brasil, nosso primeiro missionário, e vários projetos missionários. Gente, tivemos missionários aí no nosso país, vindos principalmente dos Estados Unidos e da Inglaterra, do norte ao sul.
do norte ao sul. E foram vários desses missionários. Eu, há pouco tempo, estava fazendo uma relação aqui sobre alguns desses missionários e eu fiquei impressionado com quantos deles nós tivemos, tá? Ora, olha para vocês verem só assim rapidamente. Missionários aqui... Ashbel Green Simonton foi o primeiro. Com ele, veio um cunhado dele, casou com a Lily, a irmã dele, que é o reverendo Blackford, reverendo Schneider, o reverendo, esses que eu falei todos no início já, mas Alexander Blackford foi o cunhado dele, né, Blackford, Francis Schneider, George Chamberlain, que criou o Mackenzie, que foi ordenado no Brasil, jovem ainda, depois volta para os Estados Unidos. Interessante que ele foi ordenado, mas voltou para Princeton para estudar de novo, para fazer teologia. Olha que coisa impressionante, né? E depois volta, casa lá com Mary Annesley Chamberlain e vem para o Brasil para pregar o evangelho e para ensino. E aí criam na sua casa, na sala da sua casa, uma escola americana que hoje é o Mackenzie, essa instituição fantástica que nós temos no Brasil. Então, gente, nós somos frutos desse avivamento e frutos dos missionários que vieram para o Brasil. Olha, vários foram outros missionários, George Nash Morton, Edward Lane, Horace Lane, John Boyle. Olha, no Norte e Nordeste, aqueles que são do Norte e Nordeste, eu peguei alguns que foram extremamente importantes. Robert Calley, John Rockwell Smith, no Recife, James Fanstone, pai do Dr. James Fanstone, que criou o Hospital Evangélico de Anápolis. Olha que coisa interessante. No final dos anos 1800, o reverendo James Fanstone vem para o Brasil. Nasce aqui no Brasil o James Fanstone Filho, que voltam para a Inglaterra. Ele se forma como médico na Inglaterra, serve na guerra, depois, por amor ao Brasil, volta ao Brasil, vai para o interior do Brasil, chega a Anápolis, tinha 3 mil habitantes na época, na cidade de Anápolis, nunca tinha acontecido uma cirurgia naquela cidade. Ele gostava de carpintaria. Estou contando coisa aqui que, desculpa, bem rápido, mas só para finalizar. Faz a sua própria cadeira, sua mesa de cirurgia, ele próprio faz, e hoje tem o Hospital de Anápolis, que a gente conhece, o Hospital Evangélico, que faz o trabalho fantástico que faz. Então, gente, nós somos resultado de avivamento e de projetos missionários. Por isso é tão importante a nossa igreja ser missionária como ela é e sustentar tantos missionários como ela faz. Olha como nós estamos, como a Igreja Presbiteriana Nacional está no caminho, como Deus tem sido bom conosco. E por isso eu acho que nós somos tão abençoados. Próxima, por favor. Está aí Ashbel Green Simonton. Olha, gente, o que fez um homem como esse? Filho de médico, congressista, o pai dele foi eleito para o Congresso americano por 2 vezes. Sujeito importantíssimo, neto de Rhodes, um dos pregadores mais famosos dos Estados Unidos da época. Tinha uma fazenda belíssima, 9 irmãos, tinha uma vida assim, num país já desenvolvido em relação ao nosso naquela época. Uma vida fausta, mas por amor às almas, esse homem deixa os Estados Unidos, enfrenta o mar por 55 dias, tempestades, quase colidem, quase arrebentam eles no embigue do navio. O navio deles era o Banshee, era um navio... Eu gostaria de contar muito essas histórias, eu gosto muito de contar história, mas infelizmente o tempo não vai dar, né? Assim, enfrentando tudo isso por amor às almas. Chega no Brasil, pode ir passando, por favor, chega ao Brasil, fica aqui por 2, 3 anos, volta para os Estados Unidos, casa nos Estados Unidos, que ele tinha voltado porque a mãe estava muito mal, só que chegou, infelizmente, a mãe já havia morrido. Casa nos Estados Unidos e volta para o Brasil. Ele ficou 1 ano casado no Brasil, a esposa morre, 9 dias após o parto, né, a Ellen, logo 9 dias após o parto. A filhinha que nasceu desse parto é criada pelo Blackford e pela Lily, irmã do Simonton, já estavam em São Paulo, que é onde ele vai para São Paulo, inclusive morre em São Paulo.
em 1879, dezembro de 1879. Mas passe um pouco, mas aí ele cria, em 62, a Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos, a Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro, mas mais uma, pode passar, por favor. Olha a frase dele quando ele chega, quando ele avista o Pão de Açúcar. A famosa montanha do Pão de Açúcar e o Corcovado estão bem visíveis. Ele chegou numa noite de lua cheia, segundo ele escreve no diário dele. Ele fazia o diário desde que ele tinha 19 anos de idade. Iluminados pela luz da lua cheia. Sentiria dificuldade em descrever a emoção que tomou conta de mim ao ver aqueles picos, os quais me dizem que a viagem terminou e cheguei ao meu novo lar. Olha que coisa impressionante. Ele não chegou no lugar que ele foi para pegar o avião e voltar. Meu novo lar. O campo de trabalho. Nunca tinha imaginado tal porto com beleza sublime. Ashbel Green Simonton. Gente, esse homem dedicou a vida pelo nosso país, por pregar o Evangelho, criou jornal, criou a Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro, pregou, andou de mula, de burro pelo interior, pregou em São Paulo. É uma coisa assim fantástica. Como Deus tocou o coração desse homem e como ele, por amor a essa nossa terra, veio para cá para pregar o Evangelho. Próxima. Estamos terminando, gente. Depois a gente pode voltar num outro momento e falar. A esposa dele está aí, né? A Ellen Murdoch Simonton, que ficou casada 1 ano só, infelizmente faleceu. Ele também foi de febre amarela, ela foi de consequências do parto. Por favor, próxima. Aí a filhinha, com o mesmo nome da mãe, Ellen, né? Já com ele lá em São Paulo, isso aí na casa do Blackford, lá em São Paulo, e na casa da dona Lily, da irmã do reverendo Simonton. Né? Ok, próxima. Aí a igreja hoje, a igreja no Rio de Janeiro, né? Aí José Manuel da Conceição. Gente, quem foi? Pode passar. Quem foi José Manuel da Conceição? José Manuel da Conceição foi o primeiro pastor ordenado no Brasil. Era um padre que se converteu. Tem um livro muito bonito, O Padre Protestante. Um livro vale a pena ser lido. Vale a pena ser lido. O Padre Protestante mostra a vida e a obra que esse homem fez, a conversão. O que é a conversão na vida de uma pessoa? É impressionante. Era um padre. É uma coisa impressionante ele contando a vida dele antes da conversão ao Evangelho, realmente, e depois a transformação. E quando ele veio estudar e se tornou pastor presbiteriano. Primeiro pastor presbiteriano no Brasil, brasileiro. Próxima. Aí tem Blackford, que era o cunhado do Simonton, Schneider e Chamberlain. O da direita, Chamberlain, foi quem criou o Mackenzie. Mas próxima, só rapidamente assim, só para vocês terem uma ideia de alguns desses homens. Isso aí, gente, porque nós somos resultado de missionários. Mas muitos missionários, final dos anos 1900, final dos anos 1800, começo dos anos 1900, até meado ou mais um pouco da metade dos anos 1900, 1960, 60 e pouco. Eu ainda me lembro de missionários chegando lá no interior de Minas Gerais, naquele aviãozinho, por exemplo, vamos lembrar de um aqui, reverendo Estevão Sloop. Muitos da nossa igreja conhecem. O pai do nosso presbítero Weber andou muito com o reverendo Estevão Sloop. Né? O reverendo Cook, reverendo Henry Cook, um inglês, gente, que chegou em 1911 no Brasil, chegou na Bahia, em 1912 veio para Portugal, foi pastor, veio para São Paulo, foi pastor em São Paulo, depois foi pastor no interior do Paraná, em 3 igrejas, Ponta Grossa, 3 igrejas, né, do interior do Paraná. Depois esse homem perde a esposa também e anda pelo Brasil inteiro, do Acre ao Rio Grande do Sul, pregando o Evangelho. Missão, missionários fantásticos. E esse homem morreu com 101 anos de idade. Esqueceram dele, porque aos 88 anos é que ele foi aposentar, e não aos 70, como a igreja determina. Esqueceram dele, ele ficou trabalhando. 1988 é que ele aposentou. Quando ele fez 100 anos, fizeram um culto de aniversário dos 100 anos dele. Então o pastor pergunta para ele: reverendo, agora foi nos 200 anos, né? E ele respondeu:
e muito lúcido aos 100 anos, respondeu: olha, as estatísticas mostram que muito pouca gente morre depois dos 100. Pode ser, né? As pessoas visionárias tinham sempre essas coisas na ponta da língua, né? Bom, vamos para frente, gente. Deixa eu tentar chegar ao final aqui, porque nós já passamos 5 minutos. Não dá. Próxima, por favor. Tem mais ou menos um histórico. Aí mais uma foto do reverendo Simonton. Próxima, Ashbel Green Simonton. Olha as palavras que ele diz nessa foto aí. Quem me dera ter um coração totalmente de Cristo. Olha, gente, se um homem desse faz uma afirmação dessa, imagina nós. Quem me dera um coração totalmente de Cristo. Que coisa impressionante. Esses homens valorosos, eles eram de uma humildade, de um sentimento de que não eram nada na presença da soberania de Deus. Isso é impressionante. Próxima, a última, por favor, só para a gente lembrar, gente, de nós orarmos então, louvarmos a Deus por esses pioneiros, porque a Igreja Presbiteriana do Brasil é fruto desse avivamento e desse projeto missionário. Nós devemos nos colocar sempre dispostos a iniciar ou dar continuidade. Quantos projetos, gente, Deus tem para nós nesse mundo? E às vezes nós não fazemos, podíamos fazer tanta coisa. Clamar por um avivamento na nossa vida, a partir da nossa vida, da nossa igreja, né? E agradecer pelos missionários que estão plantando novas igrejas em outros países. E agradecer, gente, participar disso. Quem segura a corda está participando de missões. Quem ajuda os missionários está participando de missões. A nossa igreja é uma igreja que envia e segura a corda. Envia e contribui. Envia. Olha, como os missionários têm feito um trabalho maravilhoso, inclusive na origem, lá na própria Europa. Eu fui convidado para falar pelo Renato, da nossa igreja, que estava lá em Portugal na época, para falar na maior igreja de Portugal. Ela não é maior do que uma sala de escola dominical nossa, completa. Para vocês terem ideia. Isso é a maior igreja de Portugal. Então, gente, a Europa hoje está carente do Evangelho. A África está carente do Evangelho. A Ásia está carente do Evangelho. O Brasil está carente do Evangelho. Né? Outros países, a própria América do Norte, que enviou para nós os missionários, então está carente do Evangelho. Canadá está carente do Evangelho. A apostasia está tomando conta do mundo, gente. A nossa responsabilidade é muito grande. A gente que sente no coração o ardor do Evangelho, a nossa responsabilidade é muito grande. Gente, essa é a história, então, quem somos e de onde nós viemos. Eu deixo para alguém que quiser fazer alguma pergunta. Daniel, não sei se alguém fez alguma pergunta, porque eu disparei aqui para chegar no final e não sei. Agora estou vendo praticamente todos. Abre a sua câmera para a gente te ver e dar um oi para você. Isso. Oh, que bom. Olha aí, vendo tanto rosto querido, tanto rosto amigo. Que coisa boa. Olha, que bom, gente. Oh, Fred, olha aí a Rose. Oh, Márcio, olha que bom. Daniel, Sandra, Diogo. Olha o Diogo com a irmã, né? O Diogo com a irmã dele ali Olha. É a namorada. A namorada? Olha! Que bom, que bom. Deixa eu ver quem estou vendo mais aqui. Vidal tá ali, olha ali. Vidal, tudo bem? Jefferson. Que coisa boa, José Reis, Cazuza, Fernando com a esposa, Fred está ali, Márcio Espíndola, Laís. Pastor, meu Deus, o senhor conosco, pastor. Ainda bem que eu não tinha visto o senhor antes, porque eu falo alguma bobagem aqui, vai falar, Valdir, você pisou na bola. Mas como é que foi, pastor? Falei muita coisa errada não, pastor? Não, tá bom. Fernando, Luiz José, Laís. Olha, gente, eu queria ver se vocês têm alguma pergunta. Daniel, tem alguma pergunta no chat? Aí é bom que agora mesmo o Marco Antônio está aqui, fácil para ele responder para a gente. Ô, Márcio. Só tinha no chat que nós não tivemos nenhuma pergunta, não. Mas se alguém quiser fazer alguma pergunta, né, está aberto. Quiser abrir seu microfone e fazer alguma pergunta, gente, muito bem-vindo. Uma alegria. Comentário, né, também. Cazuza, fazer pode abrir o seu microfone e fazer a pergunta. Tudo bom? Tudo bem, irmão. Graça e paz. Graça e paz, irmão.
dar glória a Deus pela sua vida, pelo que foi trazido por meio do irmão aqui para nós. Estou chegando agora na IPN, meu coração está muito feliz por ter sido recebido aqui. Quero aprofundar no conhecimento sobre o presbiterianismo para logo poder efetivamente ser integrado aqui à igreja como membro. Que bom, muito bem-vindo, alegria ter você conosco. Amém, obrigado. Em oração por todos nós. Lembram do que o nosso querido reformador, né, lá da Escócia, o que ele falava, né? Nem todo mundo precisa de ser, nem todo cristão precisa de ser pregador ou pastorear, mas todos estão conclamados a orar. Então vamos Amém. Orar aí para que Deus continue nos abençoando a todos. Amém, irmão. Né? Olha, estou vendo ali uma alunazinha muito querida. Oi, Isabela, querida. Tudo bem? Tudo bom, Isabela? Isabela está participando também, Valtinho. Ei? Isabela também está participando aqui, Valtinho. Muito bom, a honra por ti, Valtinho. Você participar comigo, Isabela, conosco. Alegria, querida. Valtinho, eu queria só fazer um comentário, se você me permite. Sim, Daniel. Você passa um slide ali, assim, até um pouco rapidinho, né? Porque também o nosso tempo é bem curtinho. Mas eu só queria comentar do slide que você apresentou da forma de governo, da nossa forma de governo, que é uma forma conciliar. Conciliar. E é uma forma de governo assim tão maravilhosa, né, que a gente adotou, a Igreja Presbiteriana adotou essa forma conciliar, né, onde a igreja a própria igreja elege os seus representantes, né, para tomar assento nesse governo da igreja. E é um governo onde não é uma cabeça, né, não é um governo autocrático, onde tem uma cabeça pensando e mandando, né? Mas um governo conciliar, onde se tem discussões, né? Onde se tem oração. Então, assim, quando eu entrei na igreja presbiteriana, né? Essa forma de governo foi uma das coisas que me chamou a atenção, que me encantou, porque em muitas igrejas a gente vê que essa não é a realidade, né? A gente vê que muitas igrejas, ela tem, digamos assim, um dono, né? Tem, de repente, um pastor, que é aquele que fundou a igreja, o que criou a igreja. Então, ele toma as decisões, ele pensa a igreja de uma forma geral, e a gente não tem essa figura, né, de um dono da igreja. Quer dizer, a gente tem essa figura do dono da igreja, que é o Senhor Jesus Cristo, ele é o dono da igreja, né? Sim. Mas não tem uma pessoa que é ali, que é o dono da igreja, que define o que tem que ser feito, né? Então, a gente tem esse modelo, esse sistema de governo que eu acho importantíssimo, eu acho que foi muito sábio, né, quando foi instituído, foi feito isso pensando como o homem é falho, né, como o homem é pecador, então que a gente precisa realmente ter várias pessoas, né, várias cabeças ali pensando e decidindo para evitar abusos, evitar problemas. Então, eu tenho uma admiração grande por essa forma, né, como foi pensado lá atrás, lá pelos os pioneiros, né, os nossos pais lá da igreja, para que a igreja tivesse um sistema de governo que impedisse esses excessos, né? É claro que a gente sabe que nós somos humanos, às vezes até nesse modelo acontece alguma coisa, mas é um modelo justamente para se evitar esse tipo de coisa, e um modelo muito abençoado, que a gente tem, que a gente adota, né, na nossa igreja. Daniel, obrigado, Valtinho. Posso falar? Ô, reverendo. Por favor, reverendo. Só um acréscimo na sua fala, Daniel, é que, na verdade, a forma de governo presbiteriana, ela não é de originalidade humana, sabe? Ela é de origem divina. Você encontra na Bíblia Sagrada essa estrutura de presbíteros, diáconos, presbitério, né? Então a igreja não tem o direito de ser criativa para inventar a sua forma de governo. Ela tem que extrair da própria Bíblia Sagrada a maneira como a igreja deve ser conduzida.
Foi Jesus quem estabeleceu assim, tanto ele quanto por instrução dos apóstolos dele, né? Exato. É interessante, né? Porque, como o reverendo falou, esses textos bíblicos, quando nós falamos da indicação para candidatos e tal, esses textos são sempre lembrados na igreja, né? Ou seja, a instituição do próprio Jesus. Quando nós falamos que a reforma é um retorno à Bíblia e à centralidade de Cristo, é exatamente por isso. E aí o governo da igreja volta a ser feito dessa forma, não por um dono, como o reverendo Marco Antônio acaba de falar, mas por pessoas indicadas pela própria igreja, eleitas pela própria igreja, que vão fazer parte desses 4 conselhos, ou da igreja local, ou do presbitério, ou a igreja do sínodo, ou Supremo Concílio. Né? Então, gente, é muito bom. Eu gosto muito de uma fala que o reverendo Alderi e o Adão Carlos falam no livro deles, nos livros dele, um livro muito simples, muito bom, que ele conta lá no início o que é ser presbiteriano. Ele fala que não é igreja, lógico, não é igreja que salva. Nós temos muitos irmãos de outras denominações e tal, mas quando fala do presbiterianismo, ele faz uma comparação com um amigo do Rui Barbosa, né? Do Rui Barbosa, não, do Olavo Bilac. Diz que o Olavo Bilac tinha um amigo que queria vender um sítio. E aí ele pede para o Olavo Bilac redigir um anúncio para ele. E o Olavo Bilac redige aquele anúncio para ele lá. E ele faz assim, ó, uma coisa linda, poética, né? Como ele era, né? Um grande poeta, né? Aí ele fala: vende-se encantadora propriedade, onde cantam os pássaros ao amanhecer ou ao alvorecer. Acho que é amanhecer mesmo que coloca, né? No extenso arvoredo. Aí ele fala que é cortado por cristalinas águas de um ribeiro, o ribeirão, né, que essas águas arejantes, aquela coisa toda, faz uma coisa linda. E fala que a casa banhada pelo sol nascente, né, nas manhãs aí, sol nascente, oferece uma sombra tranquila na varanda, nas tardes, nas tardes na varanda. E aí, o Olavo Bilac encontra com o dono do sítio um tempo depois e pergunta: e aí, você gostou do anúncio que eu fiz? Você vendeu o sítio? Ele falou: não, depois que você me mostrou a maravilha que eu tenho, eu não vou vender esse sítio mais. Ele fala que o presbiterianismo é mais assim, mais ou menos assim. Quando a gente entende o que é ser presbiteriano, a gente não quer deixar mais. Porque a gente vê que tudo, como o reverendo Marco Antônio falou, é centrado na Bíblia Sagrada. Como é que nós tiramos nosso governo, nossa forma de culto, nossa forma de viver, nossa forma de orar? Isso é maravilhoso, gente. Essa é a nossa história. Né? Valtinho. Daniel? Tá muito bom aqui a nossa aula, né, nosso bate-papo, mas a gente tem que finalizar, a gente já passou um tempinho aí. Que pena. Não sei se mais alguém tem alguma pergunta, mas de qualquer forma, nós vamos depois incluir os irmãos num grupo, né, só para a gente poder ir passando mais materiais, mais esclarecimentos, já que o nosso tempo também não é tão grande, tá, irmãos? E, Valtinho, então, para a gente finalizar aí. Daniel, você ora para nós, então, agradecendo a Deus por esse momento gostoso, nós passamos, pedindo que Deus abençoe todas as nossas vidas. Só um Zé Antônio aí, ó, eu falei contigo quando eu falei com quase todos, Zé Antônio, nosso grande matemático. Bom, gente, que Deus continue nos abençoando, então. Muito bom estar com vocês nessa manhã. Daniel, por favor, meu querido, o senhor ora para a gente? Vamos orar. Senhor, nós te louvamos, ó Deus, por esse momento tão rico, Senhor, de aprendizado, ó Pai, para as nossas vidas. Nós te louvamos, Senhor, pela vida de cada irmão e de cada irmã, ó Pai. Te pedimos que o Senhor possa abençoar a cada um, ó Deus, derramar, Senhor, sobre a vida, sobre a família, sobre a casa de cada um, da Tua graça, do Teu amor, da Tua paz, ó Deus. E, Pai, que o Senhor possa nos instruir a cada dia mais, ao decorrer, Senhor, desses domingos na EBD, que o Senhor possa nos dar cada vez mais convicção, Senhor, da Tua palavra, da Tua graça, da Tua presença, ó Deus. Enche, Senhor, os nossos corações, nos dá um domingo abençoado, ó Pai. Sê com cada um, perdoa, Senhor, as nossas falhas e pecados, ó Pai, e nos conduz debaixo da Tua graça, ó Pai.
Obrigado pela vida do reverendo, do presbítero Walter, ó Deus, da sua família. Continua abençoando o teu servo, ó Pai. E, ó Deus, nos dê um domingo abençoado, ó Pai. Essa é a nossa oração, gratos por tudo, no nome de Jesus, ó Deus. Amém. 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 Bom domingo. Amém. Um abraço a todos, que Deus abençoe a todos. Nós vamos fazer um print aí da tela, Ah, por favor, reverendo. Daniel. Organiza aí pra gente, Daniel. Vamos fazer um print, pessoal. Abre o seu vídeo aí para nós fazermos um print. Todo mundo dando um sorriso. Sorriso aí de todo mundo. Quem quiser passar por Primeira aula nossa, olha que legal, depois da pandemia. Isso é histórico, você vai entrar também para a história. Quem quiser abrir aqui ainda, se der tempo. Pronto, gente, já passaram o perfume aí? Sorrisão. Aí, aqui, meu sorriso. muito bom, muito bom. Muito bom. Reverendo, obrigado pelo convite, reverendo. Uma honra estar aqui também. Uma bênção. Escolha acertada. Deus abençoe os irmãos. Bom domingo. Deus abençoe a todos. Grande abraço. Bom domingo, irmãos. E, Daniel, muito obrigado mais uma vez, hein? Tchau, bom domingo. Grande abraço. E obrigado aí à nossa equipe da Missão Digital, show de bola aí, a primeira Muito bom, transmissão obrigado, da IBD Davi Online. também, Davi. Daqui eu estou vendo aqui, olha, tem 2, 4, 6, 7 ali trabalhando para essa transmissão.